eu queria que você contasse um pouquinho qual que como tem sido a sua vivência, não só com o seu filho, mas também com seus amigos, Ok. Eu sempre tive amigos, né, que são da chamada minoria, né? Têm orientação sexual gay, ou o que seja, né? E isso nunca me incomodou e nunca fez nenhuma diferença em relação às pessoas que elas são. Eu sempre entendi como natural e uma orientação que independe de escolha, principalmente, né? E sempre cresci assim, sempre convivi muito com pessoas assim. E um dia eu descobri que o meu filho também é gay, né? E qual foi a minha primeira coisa, né? A gente sabe que a gente vive num mundo totalmente preconceituoso. Eu me lembro que na minha adolescência minha mãe não gostava que eu andasse com as pessoas, sabe? Eu não entendo porquê. Eu nem sei se ela pensava que eu ia ser gay porque eu andava com gay, né? Então isso é uma coisa que deve passar na cabeça das pessoas mais idosas. E aí eu me deparei com a situação do meu filho. A minha primeira, ele me contou, e quando ele se assumiu gay, se percebeu, ele já estava na faculdade, já era adulto. E quando ele me contou, eu tive um choque. Primeiro porque a minha primeira coisa, a coisa primeira que eu pensei, meu filho vai sofrer, sabe? O meu filho vai correr risco de apanhar na rua, o meu filho vai ser discriminado. E você não quer isso para as pessoas que você ama. Você quer que as pessoas que você ama tenham uma vida comum, que elas não tenham que se preocupar com o que as pessoas estão achando dela, ou com que as pessoas estão preocupadas com quem ela namora, com quem ela anda de mão dada, sabe? Isso é uma coisa que não deveria fazer parte da vida de ninguém, mas infelizmente faz parte da vida de pessoas que têm orientação sexual diferente, né, do heteronormativo que a gente conhece. E essa foi, assim, a minha primeira preocupação e a minha grande preocupação, sabe? Violência. O Brasil é um país que mata pessoas LGBT. Então, isso para mim é uma coisa surreal, independente do meu filho ou não. O meu filho trouxe uma preocupação adicional em relação a isso, porque tem uma relação de afeto e de amor muito maior, né? Mas quando eu entendi que ele tinha uma orientação sexual gay, para mim não mudou nada quem ele era. Ele é a pessoa que eu amo, a pessoa bacana, do bem. Tanto faz com quem ele dorme. Ele pode dormir. Se ele dormisse com uma mulher, ia mudar alguma coisa? Não, ele dorme com um homem. E isso não é da minha conta, sabe? E não é da conta de ninguém, na verdade. E com quem as pessoas dormem não faz com que elas sejam diferentes, ou que elas sejam melhores ou piores do que ninguém. Elas são o que elas são. E elas valem pelos valores que elas têm, pela moral, pela ética. E, infelizmente, a gente vive num país totalmente preconceituoso que não aceita, né? Mas a gente precisa mudar isso e a gente precisa falar sobre isso. E aqui na Zema, falar sobre isso é um passo muito importante, porque a Zema é uma empresa que tem representatividade, é uma grande empresa que tem mais de 5.000 colaboradores. E assumir essa questão de falar sobre diversidade, diferenças, é muito importante, porque você precisa eliminar o preconceito. Diferença é muito bom, gente. Diferença é que faz com que a gente evolua. Diferença é o que faz com que a gente cresça. Então, não faz sentido você se preocupar com a orientação sexual. Eu acho que o ponto principal é que as pessoas ainda pensam que as pessoas escolhem ser gay. Não. A orientação sexual é inata. A pessoa nasce com essa orientação. Ninguém escolhe o mais difícil. Ninguém escolhe passar pelos problemas. Ninguém escolhe ser rejeitado, sabe? Ninguém escolhe isso. Então, não é uma escolha, definitivamente. Então, a gente precisa também entender o que é uma orientação sexual para a gente poder falar sobre isso também. Eu acho que isso é muito importante. Admiro a Zema por isso. Muito obrigada pelas suas colocações. E um pouco na cultura moda, de uma forma mais intimista, caso assim não tenha. Você já sentiu vergonha? Do meu filho? Jamais, jamais, jamais. O meu filho só me dá orgulho,
sabe, ele só me dá orgulho. Ele é um menino do bem, é um menino que sempre foi estudioso, é um menino que trabalha pra caramba, que nunca me deu o menor problema. Então, assim, o meu único sentimento, que eu posso dizer que não é um sentimento natural de mãe, foi medo. Mas medo por ele. Só isso, o que eu senti foi medo. Vergonha, nunca, nunca, jamais. E acho um absurdo quem tem vergonha, porque as pessoas sofrem, sabe? As pessoas sofrem. Eu conheço gente que arruma namorada ou uma pessoa de um gênero diferente para se manter na família. Mas, gente, deve ser horrível você ter uma vida dupla. Deve ser horrível você não ser aceito por quem você é. Então, isso deve ser muito triste. Você contou uma história e eu achei muito importante. Eu acho que ela poderia, se você quiser, tá? Não tem Você problema. compartilhar. Sim. Na verdade, quando eu falo que as pessoas no Brasil com uma orientação sexual diferente do dito normal, elas sofrem independente. O meu filho é gay, mas ele é branco, ele é de uma classe social que ele tem acesso a tudo, ele tem uma profissão respeitada e mesmo assim ele sofre preconceito. Na minha casa, não, definitivamente, porque eu jamais permitiria. Mas na própria família, no círculo de amizades. Ele tem um marido hoje, né? Ele mora junto, ele é casado, não formalmente, mas numa determinada época a gente estava conversando sobre essas questões de minorias, de diversidade e principalmente de sofrimento, né? Da rejeição que existe e como isso impacta. Ele me falou assim: mãe, eu sei, eu sou um privilegiado, mas mesmo assim, mesmo aqui em casa, que você nunca teve a menor diferença, o Rodrigo nunca vai ser tratado como a Bárbara. A Bárbara é a noiva do meu outro filho, do meu filho mais velho. E o Rodrigo é o marido. E ele sempre, quando você está num ambiente familiar maior, fora do núcleo, as pessoas apresentam a Bárbara é a noiva do Xande, apresentam o Rodrigo é o amigo do Guilherme. Eu tenho certeza que isso faz muito mal para ele, sabe? Eu tenho certeza que ele nem liga, porque ele está acostumado. Ele aprendeu a se defender e a se proteger disso. Mas isso com certeza faz mal, sabe? Isso não é bom. E eu faço questão absoluta de considerar a Bárbara e o Rodrigo exatamente como eles são e quem eles são. A noiva do meu filho mais novo e o marido do meu filho mais velho. Porque eles são, é isso que eles são. E se eu dou um presente para um, eu dou para o outro, eu faço a mesma coisa. Porque eu tento evitar o máximo possível que o meu filho sinta isso dentro de casa. Porque você sentir isso na rua é uma coisa, mas dentro da sua própria casa deve ser muito triste mesmo. Isso eu acho o fim do mundo. Sabe, isso me dói, assim, como se fosse em mim, porque eu não gostaria que fosse assim. Eu gostaria que fosse muito diferente. Infelizmente, não é, né? Mas eu acho que a gente já vem caminhando para que as coisas mudem. Sim. Né? Ações como essa é um movimento, outras ações como essa também são movimentos para mudar um pouco dessa realidade. Eu acho que você, no seu papel, diretora, tem um impacto, né, e uma influência também faz parte dessa mudança. Pensando nisso, né, no movimento de mudança, que recado você daria para as pessoas que ainda não têm essa mesma visão que você? Bem, a primeira coisa, gente, eu acho que a gente precisa estudar, sabe? A gente precisa entender o que é orientação sexual, sabe? A gente precisa desmistificar sexo, gênero. Isso não tem nada a ver com quem as pessoas são. O que eu sou é o que eu tenho dentro da minha cabeça, é o que eu tenho dentro dos meus valores, é como eu me comporto com as atitudes que eu tenho. Então eu acho que as pessoas tinham que estudar sobre isso para poder entender e principalmente, gente, amor e afeto é fundamental. É isso que faz com que as pessoas sejam boas ou más. As pessoas que não têm apoio, que não têm suporte, que não têm afeto, dificilmente têm a mesma oportunidade de evolução que uma outra que tem tudo isso.
Então, o amor é a base de tudo. Você não pode deixar de amar seu filho porque ele tem uma orientação diferente, uma orientação sexual diferente daquela que você gostaria que ele tivesse, porque você não é ele. As pessoas são indivíduos e, como indivíduos, elas têm que ser respeitadas. Eu quero dar parabéns para a Zema, porque eu admiro essa ação e gostaria muito, se eu pudesse, falar para pais, para mães, respeitem seus filhos e, principalmente, amem seus filhos, porque é isso que eles querem. A única coisa que eu tenho certeza que eles querem é isso, serem aceitos, né? De nada.